Iniciando a nossa gravação, gente, eu acabei fazendo uma gravação, mas acabei me embananando toda, entendeu, fofurinhas? Acabei me embananando, mas a gente vai recomeçar. Vamos lá. Então, vai ter um teorema principal, o teorema, eu vou gravar num vídeo à parte, tá? O teorema principal é o seguinte: se A está contido em M, tal que M pertence aos naturais, e existe F, uma função de IM, que sai de M chegue a tal que F é uma bijeção. Então, A tem que ser IM, ou seja, IM é um conjunto finito. Se existe uma bijeção que sai de IM dentro de um subconjunto finito, o A tem que ser tudo IM, não vai poder ser diferente. Esse teorema eu vou provar por indução, mas vamos nos ater aos corolários. Corolário 1, né, que são os resultados. Se existe F, uma bijeção de IM em N, tal que F é uma bijeção, então o número de elementos de um tem que ser igual ao número de elementos do outro. Isso é meio que óbvio, né? Mas a gente vai provar usando esse teorema. Vamos lá. Vamos lá. Demonstração. Bom, dados MN, então eu tenho que M é menor ou igual que N, ou N é menor ou igual que N. Se acontece o primeiro caso, se N for menor ou igual que N, o que eu tenho? Que os inteiros de 1 até N estão contidos nos inteiros de 1 até N. Todo cara que é menor ou igual que 1 e menor ou igual que N se torna menor ou igual que N, né? Bom, como existe uma bijeção de M em N, existe a inversa, que está saindo de IN e chegando em M, uma bijeção tal que IM é um subconjunto de IM. Então, olha só, o que eu tenho aqui no teorema? A é um subconjunto de M. Se existe uma bijeção que sai de M e chega em A, então o A tem que ser todo em M. Ó, IM é um subconjunto de M. Se existe uma bijeção do IN todo para do IN todo para o IM, é uma bijeção, então isso a gente sabe que o quê? IM tem que ser igual a IN. Agora, se M é menor ou igual que N, todo elemento de N está em M. Então, logo, N pertence a IM, que é igual a IM. Então, N pertence a IM. Então, N é menor ou igual que M. Como M é menor ou igual que N e N é menor ou igual que M, eu tenho a igualdade, tá? Isso é o corolário 1. Outra parte do corolário 2, corolário 2 é o seguinte: eu acho que eu vou provar aquele teorema que eu dei na aula, e depois eu vou provar o teorema principal, né? O corolário 2 é o seguinte: seja x finito
e y estritamente contida em x. Então, não existe uma função que sai de x em y bijetora. Não existe. Tá? É meio que óbvio, né? Mas engraçado que quando x é infinito, você consegue uma função injetora do conjunto, no subconjunto dele. A gente vai dar contra-exemplo, né? Então, se x é finito, né? E o y é um subconjunto dentro de x, vamos supor aqui. O x tem p elementos. Aí você pega um subconjunto de y, x2, x3 e x4. Você não consegue formar uma função bijetora. Você está entendendo que forçosamente, se ela for sobrejetora, não é injetora, entendeu? Como é que a gente prova isso? Demonstração. Suponha que exista f uma função de x e y bijetora, tá? Como x é finito, eu me embolei no outro vídeo, gente. Como x é finito, existe um m pertencente aos naturais e psi uma função de m e x bijetora, certo? Então, o que a gente tem? Olha só. Como o y está dentro de x, o φ de m é igual a y. Então, o φ é menos 1 de y, né? Aí o m está dentro de x. Então, eu tenho que φ é menos 1 de y está contido em m, né? Então, eu tenho esse seguinte esquema aqui, né? Eu tenho o psi, tá? Tá saindo de m chegando em x, tá? Aí você tem y subconjunto de x. O psi é menos 1 de y é a imagem inversa de y. Isso eu dei na aula. Tá? Então, a gente pode definir, então vamos definir psi sendo psi restrito a psi a menos 1 de y, que está saindo de psi a menos 1 de y e chegando em y, né? Que psi de psi a menos 1 de y é psi de psi menos 1 de y, que é y. É fácil ver que psi, ela é uma bijeção, psitil. Isso eu dei em aula, é uma bijeção. Eu acho que eu dei ontem, né? É uma bijeção, né? Pois, se, por exemplo, vamos provar que ela é sobrejetora. Pois, vamos lá. Se psi1, né? Psi tilde x1 é igual a psi tilde x2, tal que x1 e x2 pertence a psi a menos 1 de y, que está contido em m. Então, psi-til é psi quando você restringe a psi a menos 1 de y. Então, isso vai me dar que psi-til de x1 é psi de x1 e psi-til de x2 é psi de x2.
Aí eu vou ter que π de x1 é igual a π de x2. Mas π é uma bijeção, né? De mx. Então, se π de x1 é igual a π de x2, isso implica que x1 é igual a x2. A conclusão é que se π de x1 é igual a π de x2, π1 é igual a x1 é igual a x2, isso implica que π ela é injetora. C sobre injetora, né? Você veja que π de mx é uma bijeção, né? É uma bijeção. Então, se eu pegar alguém aqui de y, eu quero provar que ele é π de alguém de π menos 1 de y. Então, se yzinho pertence a yzão, que está contido em x, então essa fosse uma bijeção, existe um x1 pertencente a im, tal, π de x1 é igual a y. Mas se π de x1 é y, x1 pertence a x1 é π a menos 1 de y, que ele está contido no conjunto π a menos 1 de y, que o conjunto π a menos 1 de y é a imagem inversa de todo o conjunto y, tá? Então, π de x1 é igual a y com x1 pertencente a φ menos 1 de y. Então, logo, π de x1 é π de x1, que é igual a y, pois x1 pertence a π a menos 1 de y. E π restrito a π a menos 1 de y é π. Então, π restrito a π menos 1 de y é π. Então, isso implica que π é sobrejetora. Então, a gente tem esse seguinte esquema aqui, ó. Vamos lá. Qual o esquema que a gente tem? A gente tem aqui, né? O F, né? Eu tenho X, o Y, uma bijeção aqui. Né? Eu tenho aqui uma bijeção. F aqui. Eu tenho uma bijeção que está saindo de M e chegando em X, que é meu π. E eu tenho uma bijeção que ela está saindo de π menos 1 de Y e chegando em Y. É π, tá? E a gente tem também que π menos 1 de y está contido em im, tá? Nós temos isso aqui. Então, o que que nós temos aqui? Então, olha só. Então, isso daqui é uma bijeção. Então, logo, eu vou compor essas três aqui. Logo, eu chamando H de π a menos 1 composto com F composto com π, saindo de M e chegando a π a menos 1 de Y, é uma bijeção. É uma bijeção. Aí a gente vai usar o teorema, tá? Então, pelo teorema, se existe a bijeção de IM no subconjunto dele, IM é finito, logo pelo teorema, logo
pelo teorema principal, psi menos 1 de y é igual a im. Então, vai ter que ser igual, né? Só que eu vou aplicar psi dos dois lados. Se esse conjunto é igual a esse, a imagem direta de psi menos 1 de y, é igual à imagem direta de psi de m. Só que isso equivale a dizer que psi menos 1 de y, psi aplicada a psi menos 1 de y é y. E psi de m é x, porque psi é uma bijeção. Mas isso daqui é um absurdo, né? O que é um absurdo? Pois, o que que nós temos? Por hipótese, o x é finito e o y não é igual a x, ele está contido e está estritamente contido, tá? Então, a partir do momento que eu nego a minha tese, eu provo que exista, né, uma abjeção, eu nego a minha hipótese. Aí eu chego à conclusão que x é igual a y, o que é um absurdo, pois o y está estritamente contido em x. Conclusão, não existe abjeção mesmo, né? Na conclusão, não existe f de x em y uma bijeção quando x é finito e y está estritamente contido em x, tá? Agora, quando x é infinito, pode existir. Agora, observe aqui, observação. Quando x é infinito, né? E y está estritamente contido em x, pode existir f de x em y uma abjeção. Exemplo mais trivial. Qual o exemplo mais trivial que a gente pode o exemplo mais trivial, tome o x aos naturais. Ele é infinito, né? Porque ele é ilimitado. E o y, o p, né? São os pares. 2n, tal que n pertence aos naturais. Então, existe f, uma função de n em p. Isso daqui está contido, né? Dentro dos naturais. Existe uma função f de n p, tal que f de n é igual a 2n. E f é uma bijeção, né? Então, quando o x é infinito, esse conceito fura, né? Então, esse corolário aqui vai furar quando o x é infinito, mas quando é finito é verdadeiro, tá? Eu tenho um subconjunto dentro de x, tal que x é finito, nunca vai existir uma abjeção de x dentro desse, que sai de x e chega nesse conjunto, tá? Nunca vai existir, tá bom? Eu poderia já aproveitar, esse teorema eu dei em aula, né? O teorema é o seguinte, um teorema que também a gente pode provar
se x está contido em y, não, se x está contido em y, se y está contido em x, será? Não, deixa eu botar aqui. Se o y está contido em x e x é finito, isso daqui eu dei em aula, né? Então, vamos dizer assim, o número de elementos de y, vamos botar assim, é menor ou igual que o número de elementos de x e o número de elementos de y não excede o número de elementos de x e é igual só quando x é igual a y, tá? Esse é o segundo teorema, né? Vamos provar por indução.